Para fazer a análise facial do rosto da Raina, eu vou mostrar para vocês aqui a marcação de alguns pontos para a gente fazer a divisão dos terços faciais superior, médio e inferior da face dela. O primeiro ponto que a gente vai marcar na linha mediana é o ponto tríqueo, que fica exatamente na linha do couro cabeludo com a testa e que faz a divisão, faz a marcação do terço superior, o limite superior do terço superior da face. A delimitação inferior do terço superior da face fica nesse ponto que a gente chama de glabela, que fica exatamente entre as sobrancelhas da paciente. Então, aqui, entre o tríqueo e o ponto glabela, eu tenho a delimitação do terço superior da face. Para fazer a delimitação do terço médio da face, eu vou marcar, eu vou ter como esse limite superior a glabela e como limite inferior o ponto subnasal. Então, do ponto glabela até o ponto subnasal, eu tenho a delimitação do terço médio da face. Do ponto subnasal até o ponto mentoniano, que é o ponto de maior projeção inferior na face dela, na linha facial mediana, eu tenho a delimitação do terço inferior da face. Então, recapitulando, eu tenho aqui terço superior da face, limite superior tríqueo, limite inferior glabela, terço médio da face, limite superior glabela, limite inferior subnasal, e terço inferior da face, limite superior subnasal e limite inferior mentoniano. Para fazer a delimitação dos planos transversais, ou seja, da maior largura da facial dela, a gente vai fazer a marcação da maior projeção na região do arco zigomático. Depois eu vou mostrar para vocês esse ponto numa vista mais lateral. Aperta só um pouquinho os dentes. Então, eu vou fazer a maior projeção do ponto do arco zigomático, que é um ponto que a gente vai chamar de zigomático. Então, a distância entre os dois pontos zigomáticos, a gente pode chamar de distância bizigomática ou distância zizi, como a gente costuma dizer também. Na maior projeção do ângulo da mandíbula, a gente vai fazer a marcação do ponto goníaco, e eu vou ter, então, a distância bigoníaca, que é entre os dois pontos goníacos, que vai me dar o maior aumento horizontal do terço inferior da face dela. Só vira um pouquinho esse rosto de lado, tá vendo? Então, nessa vista lateral, a gente pode ver a projeção do arco zigomático e a projeção do ângulo goníaco, onde eu tenho a maior distância, pode virar de frente, joia. Então, a partir daí, a gente vai fazer algumas medidas, que depois de anotadas, eu vou conversar com vocês a respeito dessas medidas, para a gente discutir algumas questões da necessidade de harmonização no rosto dela, tá? Então, aqui, com o auxílio de um paquímetro, eu vou medir o terço superior da face do ponto tríqueo até o ponto glabela. Do ponto glabela até o ponto subnasal, eu tenho um ligeiro aumento do terço superior para o terço médio. E do ponto subnasal para o ponto mentoniano, um outro pequeno aumento em relação ao terço médio. Então, assim, eu já tenho a proporção dos 3 terços faciais da Raina. E agora a gente vai tomar as medidas das proporções transversais. Vira um pouquinho aqui para mim. Atrapalha aí. Vou apoiar aqui na base do seu nariz, tá? Vira um pouquinho de frente. Eu tomo essa medida lateral da face, que é a maior largura facial dela, distância bizigomática. Vira um pouquinho para mim. Vira um pouquinho de frente. E a distância bigoníaca, ok? Então, a gente fez as anotações.
desses valores numéricos e a gente vai estudar o casinho dela logo em seguida. Posso pausar? Pode.